Vamos lá, galera, dando continuidade. Primeiro eu comecei falando sobre a revisão de potência, potenciação e radiciação. Agora eu vou mostrar para vocês como se comporta uma função exponencial, tá? Só lembrar o seguinte, a gente vive um momento onde só se fala nisso, né? Falar crescimento exponencial, achatamento da curva, do Covid, o que é isso? É basicamente o seguinte, é porque o crescimento ele não segue um padrão de aumento, um padrão, né, de aumento. Está aumentando de 5 em 5, de 10 em 10, ele está aumentando numa forma multiplicativa, né, que é a ideia de potência. Digamos que ele começou com 2, depois foi para 4, depois foi para 8, depois foi para 16, depois foi para 32. Você nota que a cada intervalo, a cada par ordenado, o aumento é muito maior. E assim, eles vão ver aproximadamente o aumento do crescimento da infecção, né? No caso, da contaminação pela população, né? Que a média de contaminação, 1 contamina 2,6 pessoas, né? Então, uma pessoa contamina, vamos botar aí uma pessoa contamina 3, aí essas 3 pessoas juntas vão contaminar 9, as 9 pessoas juntas vão contaminar 27 pessoas e assim sucessivamente. Ou seja, você vai ter um gráfico onde vai haver uma curva e vai subir muito, muito mesmo. Beleza? E quando a gente diz achatamento da curva, é fazer com que a curva ela abra para virar quase uma reta e depois ela se manter constante e no final até acabar esse crescimento, né, que é quando se controla, né, a epidemia, essas coisas todas. Então isso é o conceito e estudo da função exponencial. Então vamos ver o conceito básico e analisar esses dois gráficos que eu coloquei aí. O conceito básico da função é o seguinte, ela é uma função de real para real, ou seja, eu substituo o x por real e eu encontro um real não negativo, né? Que no caso aqui é r com mais i embaixo, ou seja, são todos os números não negativos. Aí ele bota aqui a função básica, f de x igual a a elevado a x, onde o a pertence aos reais e ele também tem uma condição, ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então vocês vão ver que na função básica, ela sempre fica na parte de cima do eixo x. Você não vai ter gráfico para a parte de baixo, a não ser que dentro dessa função tenha mais complementos, igual a gente viu na função modular. A função modular básica ela não corta a parte de baixo. Mas quando você coloca aquelas constantes, aquele complemento, ou a função vai para cima, ou ela vai para baixo, vai para a esquerda, vai para a direita, isso também tem uma lógica parecida na exponencial, beleza? Aí aqui, ó, botando alguns exemplos e sempre lembrando que a base da função ela tem que ser um número maior que 0 e diferente de 1. Porque diferente de 1 por quê? Porque 1 elevado a qualquer expoente vai dar sempre 1. Então você não tem um gráfico propriamente dito. Beleza? Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhezinhos. E a resposta vai ser sempre um valor positivo. Por isso que o gráfico fica na parte de cima, porque a imagem, que é a resposta, é positiva. Tá? Botei dois exemplos aqui para a gente entender o comportamento das funções básicas. Ó, na primeira função, ele bota aqui f de x igual a 2 elevado a x. Aí você começa. Como a gente sempre aprende na construção, é bom você botar alguns valores negativos, alguns valores positivos e o 0 para x. Substitui e vê quanto que dá. Aí aqui na tabela substituiu o x por menos 3, aí 2 elevado a menos 3, lembrando lá da propriedade da potência, expoente negativo você inverte a base e faz a conta. Então ao invés de dar 8, que é 2 elevado a 3, vai dar 1/8 porque está negativo. 2 elevado a menos 2 vai dar 1/4, elevado a menos 1 vai dar meio, elevado a 0, qualquer base sem ser 0 elevado a 0 dá 1, 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4 e 2 elevado a 3 dá 8. Então encontramos aqui, e ligando os pontos, né, os pares, você encontra a função desse jeito aqui.
Aí aqui a gente consegue perceber, por exemplo, que ele diz ali que os valores que nós vamos encontrar, nunca nenhum valor vai ser zero. Por quê? Porque se eu substituir por x e a conta der zero, significa que o gráfico encosta no eixo x, e não teremos isso. Não vamos encontrar essa particularidade nessas funções básicas, tá bom? E aqui você percebe que é uma função que vem de lá de baixo, vem bem próximo ao eixo x, sem encostar nele, e em determinado momento ele vai subindo. Ele toma uma curva, né, que é a tal curva exponencial. Aí aqui você percebe, aí no final você consegue identificar que o domínio da função é real, ou seja, eu posso usar qualquer valor para x que eu terei uma imagem. O contradomínio da função é real também, positivo, né? Contradomínio é todo o conjunto, segundo conjunto. Então, é o conjunto dos reais, que é a reta y, é o contradomínio. Ou seja, são os reais. Mas a imagem, que são os resultados que a gente encontra, que está dentro do contradomínio, a imagem, sim, ela é só positiva, ela não vai ser negativa, como vocês conseguem identificar aí. E, por fim, a gente pode dizer que a função crescente. Eu vou mostrar o outro gráfico e depois eu vou definir com vocês como que a gente identifica que a função é crescente ou decrescente. No segundo exemplo, notem que já mudou a base, né? Já mudou o valor de A. O A agora é uma fração e essa fração representa um número entre 0 e 1. Concordam comigo? Porque se eu dividir 1 por 2, vai dar 0,5. Então vamos lá. Se eu substituir por menos 3, menos 2, menos 1, aí vou inverter e fazer a potência. Encontro os valores, né? E no final eu consigo encontrar essa curva aqui. Ela vem lá de cima, vem, faz uma curva, depois ela desce. E vai seguir isso aqui sempre paralelo ao eixo x sem encostar. Tudo bem? Notem que ela vem lá do alto e desce. Então, é uma função decrescente. Certo? Essas considerações eu vou fazer aqui, porque eu não tive espaço para colar. Então, ela é decrescente. Qual é o domínio da função? Domínio da função, valor de x. Domínio é real, que eu pude usar qualquer valor na reta. O contradomínio da função também é real, que seriam todos os valores possíveis para y. Agora, a imagem da função, ela vai ser real positiva e diferente de zero, que também não vai dar zero ali. Beleza? Não vai ter como dar zero. Então, galera, essas são as duas situações. Como que a gente define que a função é crescente ou decrescente? Pela base, pelo valor de A. Aí aqui ela vai ser crescente, vou separar aqui, ela vai ser crescente quando A for maior que 1. Toda vez que a base for maior que 1, a função vai ser crescente. E ela vai ser decrescente quando a base, né, o A, ele representar um número que estiver entre 0 e 1. Ele tem que estar entre 0 e 1, beleza? Não pode ser nem 0 e também não pode ser 1, tá bom? Então, se eu tiver um número acima de 1, ela vai ser crescente, na base. Se eu tiver um número entre 0 e 1, uma fração, né, que geralmente vai dar uma fração, que o resultado da fração represente 0, alguma coisa, essa função vai ser decrescente. Beleza, galera? Então, esses são os conceitos e entendimentos básicos de uma função exponencial. Aí, nos próximos vídeos, eu vou estar mostrando algumas variações disso e dando prosseguimento à sequência, né? Que aí a gente vai ver depois equação exponencial, inequação exponencial, todo o processo que nem nós vimos na função modular. A função exponencial também tem aquela sequência. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.